E aí... Eu também tenho essa percepção. Eu já não consegui enxergar isso no prévio da minha preparação. Eu, quando comecei a estudar para concurso depois da faculdade de Direito, eu queria ser promotor de justiça. Eu enxergava isso. Só que você tem que ter 3 anos de prática jurídica. Você precisa prestar um concurso público para promotor de justiça e para juiz, ter 3 anos aí pós-formado. Então eu pensei num concurso antes disso. Porque eu pensei, dentre lá os momentos da minha história no mundo dos concursos, eu pensei, procuradoria... tinha um certo interesse, despertou em mim um certo interesse. E eu comecei a estudar procuradoria não como fim de carreira, mas como uma carreira, vamos dizer, meio. Não dá para chamar de meio a carreira que paga o que a gente ganha, mas uma carreira antes daquela que eu queria. E aí eu comecei a estudar focado para procuradoria e aí, claro, muitas reprovações aconteceram e de repente começaram a vir as aprovações, porque exatamente como o Samuel aqui contou, o estudo, a preparação até a aprovação ele não é linear. Você vai fazendo isso aqui, ó. É uma estratégia aqui, sim, uma preparação aqui, aí começou a vir as aprovações. Cheguei aos 3 anos de prática jurídica. E aí você tem aquele remorso de largar um sonho. Eu comecei a prestar concurso de promotor e juiz, não me sentindo vocacionado mais. Mas porque como foi sempre algo que eu quis, eu falei, vamos lá fazer. E aí, cara, eu comecei a ver as procuradorias que eu estava passando, já estava passando nas procuradorias, enfim, comecei a tomar posse. E aí eu comecei a ter medo de passar num concurso público para promotor ou para juiz. E eu tive medo de não conseguir falar não se eu fosse aprovado. E aí chegou um dia que eu lembro como se fosse até hoje. Eu já era procurador e eu estava na 2ª fase da magistratura do Rio de Janeiro. E eu sentei assim na minha mesa para trabalhar e eu fiquei me imaginando como juiz. Eu entrei em pânico porque eu falei, cara... isso não tem nada a ver comigo. E isso foi um erro de concepção na minha vida lá atrás, porque a gente entra na faculdade de Direito desse jeito, né? Pensando nas carreiras tradicionais, promotor, juiz, delegado, eu fui obrigado a pensar assim, só que eu já estava numa fase amadurecida, eu me pensei juiz, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus que me livre, respeita a carreira, claro, são carreiras brilhantes, carreira lindíssima. O papel do juiz é um papel assim, fantástico, de promotor também, mas eu não estou falando mal da carreira dele, sim, eu estou falando de exatamente. vocação. E eu não me enxerguei vocacionado para isso. Aí eu não fui fazer a prova escrita? A prova, a 2ª fase da magistratura. Ali eu encerrei de uma vez por todas o ciclo da minha vida nos concursos públicos. Nunca mais eu prestei uma prova de concurso. Eu já tinha aí chegado na fase de sentença da magistratura, reprovei, estava quase chegando no oral, mas aquela prova, estava na 2ª fase, com chances reais de ir para uma fase seguinte, nunca mais prestei uma prova de concurso. Por quê? Porque eu me enxerguei procurador, mas eu não tinha essa decisão convicto como você. E aí isso aconteceu na minha vida dentro do processo ali de preparação. Claro que eu não estou falando mal da carreira de juiz, sim, de promotor, é vocação. Mas como eu já estava no tribunal, eu lidava todo dia com o juiz, né? Todo dia eu via como era a atividade jurisdicional ali dentro. Então eu já me via, falei, pessoalmente não era o que eu queria, né? Não era aquilo que eu pensava, né? E então por isso que eu falei, não, procurador, advogado, né? Eu acho que para mim seria muito mais dinâmico, né? Então foi por isso que eu optei. E aí só fiz como foquei, né? Que é o foco, que eu acho que é o principal, né? O pilar aqui do estudo é o foco, né? Você, agora inclusive o governo federal fez o Enem dos concursos, né? O CNU, né? Isso, e lá eu estava até lendo uma matéria sobre essa nova fase, né? Essa nova metodologia de seleção, que eles falavam, olha, dentro dos blocos das carreiras públicas, faça aquela que você tem mais familiaridade. Então, se você, num concurso federal, de vários órgãos do governo federal, eu gosto da área jurídica, então você vai fazer um concurso que é voltado para a área jurídica. Agora, eu gosto da área ecológica, por exemplo, você vai para um órgão que trabalha com isso. Eu gosto da área policial, então você vai para essa área, né? Porque é importante a pessoa também, porque assim, muita gente, eu vi muito concurseiro, pessoal que é aprovado, que está ali na pegada, e depois me parece que tem um pouco de crise.
né, uma crise existencial, porque eles acham que o concurso é um fim em si mesmo, e o concurso não é. O concurso, como eu falei no começo, é uma forma de mobilidade social. Porque se o nosso país fosse um país que tivesse uma maior liberdade econômica, de empreendedor, talvez a minha vida seria diferente. Porque o que eu queria buscar é uma transformação social, mas também não era um fim em si mesmo. Não, eu tenho que ser aprovado, vai ser a minha forma, é aquilo e pronto, acabou, sabe? No sentido de você ter o concurso como o ápice da sua vida. E não é. A vida tem a vida pós-concurso, né? É bem assim para o pessoal ter essa consciência. Mas você falou uma coisa que do concurso é porque as pessoas confundem. Você falou, a pessoa entra numa crise existencial. Eu já falei aqui num vídeo, a gente costuma falar. Quando você consegue conquistar uma vaga no concurso público, não é um prêmio, é uma oportunidade de trabalho. De trabalho. Não é um prêmio. Exatamente. Eu ganhei. Não, você não ganhou. Você conseguiu conquistar uma oportunidade de trabalho. Agora você vai trabalhar. Com certeza. E tem muita gente que acha que... esquecem disso. E tem muita gente que esquece. Hoje, como procurador, posso dizer que eu tenho os meus desafios na carreira. Exato. A gente tem problema na carreira, a gente tem problema no dia a dia, né? Nunca o ser humano vai estar 100% satisfeito. Isso é da natureza. Eu passei pela polícia, pelo tribunal e tinha problemas. Então tem a vida pós-concurso. O concurso é um meio que vai lhe proporcionar você crescer como ser humano, porque você vai ter que estudar, você vai ter que procurar conhecimento. Mas, você vai ter contato com pessoas, né, pela responsabilidade do cargo, isso você vai ter esse contato, mas também você tem esses desafios, né, da própria ficar longe de família, né, exato. Ficar longe da família. Às vezes a pessoa nasceu como eu nasci, cresci ali sempre na cidade, em Araras. Eu nasci em Leme, mas a maior parte da vida foi Araras. Então, assim, já estava no meu meio social, conheci a cidade inteira. Me desloquei, fui para Franca, Campinas, Piracicaba, agora estou morando no Guarujá e tem esse desafio. Então, a gente precisa ter essa consciência que a vida após concurso continua, né? Isso eu achei muito interessante, porque você vê o caso, por exemplo, eu e o Michael, né? A gente passou nos concursos bons, concursos legais, a gente trabalha e tudo mais, mas a gente quer continuar com objetivos. Ele continuou na carreira, né, de concursos públicos, agora como professor, né, ajuda o pessoal da mentoria e tudo mais. Eu senti esse vazio, aí tanto é que a gente conversou lá com o Rogério, que não está aqui, eu falei, Rogério, cara, eu preciso fazer alguma coisa na área de concurso que eu gosto disso. E sim, hoje a gente está aqui. Exatamente. Então, hoje a gente tá aqui. Exatamente.